Foram 16 anos de espera, de 2008 para 2024, quando chegou a nova NBR 16401. Eu vou mostrar nosso primeiro React, nós aqui da Faculdade Profissional, da ETP, sobre esse documento que, para mim, é o documento mais importante da climatização e do ar-condicionado no Brasil, porque é ela que dita quais são as instalações de condicionamento de ar, quais são as regras para os projetos das instalações. Então eu vou fazer um React aqui e levar essas informações para você aí na sua casa. E digo mais, você que curte refrigeração e ar-condicionado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Além de se inscrever, ative o sininho, façam comentários, curtam, dê um joinha, porque essas ações ajudam muito a poder levar o conhecimento técnico para toda a comunidade. A FAPRO, a gente possui uma das maiores páginas educativas do YouTube, é a maior com certeza, em que mais tem vídeos educativos no idioma português. São mais de 150 vídeos educativos. No idioma português não existe quem tenha mais vídeos educativos do que a FAPRO ETP. Então, por favor, nos ajudem, curtam o nosso canal, se inscrevam, dê o joinha e ative o sininho. Mas vamos lá. Chegou a NBR 16401, instalações de condicionamento do ar, sistemas centrais e projetos unitários, projetos das instalações. Esse documento veio com 95 páginas e muitas novidades da NBR de 2008, que já foi algo muito melhor do que a de 78, mas de 78 a 2008 foram 30 anos e agora de 2008 a 2024 foram 16 anos. Se for contar assim, ela vai ficar vigente aí um bom tempo para nós. Então você tem aqui, digamos, primeiro as três partes da NBR, que você tem projeto das instalações, que é a parte 1, a parte 2 é parâmetros para o conforto térmico, a parte 3, a questão da qualidade do ar interior. Então essas três partes fazem o conjunto da NBR 16401. Então lembrando que quando você quer saber, por exemplo, renovação do ar, qualidade do ar interior, parte 3. Agora você quer saber qual que é a temperatura ideal para um projeto, de acordo com o metabolismo, de acordo com a roupa que a pessoa usa. Parâmetros do conforto térmico, parte 2. Você quer saber, por exemplo, de acordo com a tua cidade, qual que é a temperatura externa que você vai usar para ver a carga térmica da pior condição. Aí você vai para a parte 1. Então, as três partes são importantes igual. Lembrando que esse React deve ser resumido, né? Porque, obviamente, são 100 e poucas páginas cada um dos documentos, né? Então, você não vai ter como em 10, 15 minutos ver tudo, mas já dá para ter uma boa base. Outra coisa importante é que, como toda norma, você tem quais as normas que fazem base para você fazer a sua própria norma. Então, por exemplo, cozinha industrial é algo importante, né? A parte de acústica, ninguém vai querer fazer um difusor barulhento, né? Também a parte de dutos. Então existem várias NBRs que dão base para a gente fazer a NBR 16401, o documento mais completo de refrigeração e ar-condicionado que existe. Como todas as NBRs, você entra com definições. Essas definições são interessantes até para quem está fazendo a parte de, digamos, a parte acadêmica, né? Que você precisa ver qual que é a definição de equipamentos, então ajuda bastante aqui, definições térmicas. Lembrando que aqui é condicionador de ar dividido, o que é, de janela, aqui que é um multi-split, aqui que é uma central de água gelada, aqui que é um VRF. Então ele explica o que é cada um dos sistemas de ar-condicionado existentes. Não é nada assim de outro mundo, né? Aqui tem algo bem interessante. O que é as etapas de um projeto de ar-condicionado e climatização? Primeira etapa, estudo preliminar, né? Anteprojeto, projeto básico, que é a identificação e solução de interface pelo projetista, projeto para execução, isso é importante, projeto para a execução. Então eles não usam aquele termo americano que é as-built, né? Eles já usam em português, para execução. Aí existe o projeto de detalhamento para execução, que é feito pela instaladora, e o projeto conforme, aqui que é o as-built, projeto conforme construído, as-built. Então esse projeto para execução é o que chama de projeto executivo, né?
A projeto de detalhamento para execução é aquele projeto que a instaladora faz, que é o detalhamento construtivo, né? E projeto conforme construído é o que chama de as-built, só título de curiosidade. Então você vai explicando o que você deve fazer em cada uma das etapas do projeto. Isso não tinha na NBR 6401 anterior. Então já é uma grande novidade para você que trabalha com a refrigeração e ar-condicionado, né? Então ele vai explicando o que é cada uma das etapas do projeto, né? Também como que você, as questões das temperaturas, que você pode usar 0,4, 1 ou 2% das 8.760 horas mais quentes do ano, né? Então, qual que é a frequência que você vai usar, né? Isso tinha lá no projeto, na NBR anterior, mas agora veio muito mais atualizado. Também a questão do incêndio, que é bem interessante, né? A difusão do ar, a questão de pressão e vazamento admissível, isso ficou bem legal nessa nova norma, uma coisa que, digamos, não tinha dessa forma antes, era de outra forma. A metodologia de cálculo, né? De classe de selagem, né? Muito questão de dutos, porque dutos são coisas importantes, você circula o ar nesses dutos, né? Então, também a questão de velocidades recomendadas no sistema, né? Materiais que você pode usar na rede hidráulica, questão de isolamento térmico, linhas por circuito de refrigeração, instalações elétricas, comissionamento da obra, a importância do comissionamento da obra. Gente, isso aqui é essencial para o sucesso de uma obra. É um problema grande no Brasil, porque você tem muitas vezes um projeto bom, uma instalação razoável e um comissionamento da obra terrível, certo? Né? Também, aqui você tem a questão das pressões das cidades, isso eu achei bem legal, latitude, longitude, elevação, pressão atmosférica, fuso horário. Essa tabela ficou muito melhor que a tabela anterior, porque você tem a questão do aquecimento, a questão da umidificação, a questão do mês mais frio para projeto de aquecimento, né? Para projeto de aquecimento. Nessa configuração, isso não tinha na norma anterior, certo? E daí depois, aqui, muito interessante, né? Parâmetro de projeto, agora na questão de resfriamento do ambiente, né? Onde você tem o 0,4, 1 e o 2%, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido coincidente, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido coincidente, qual é o mês mais quente do ano, qual que é a amplitude térmica. Então, aumentou o número de cidades em relação à NBR anterior. Então, é só vantagens, certo? Olha só quantas cidades que você tem. Antigamente você tinha cidades que não estavam listadas. Antigamente, por exemplo, não tinha Marabá. E agora você tem. Não tinha Ribeirão Preto. Agora você tem, né? Ficou muito mais fácil para fazer uma carga térmica, né? Porque você tem muitos mais parâmetros para você poder fazer a carga térmica, muitas mais cidades do que antes, né? E também muitos mais dados. Para quem foca na carga térmica máxima, olha só a quantidade de dados que tem hoje e do que tinha antes, né? Ficou bem, muitos mais dados disponíveis, o que ajuda a gente também. Aqui também fala-se sobre a geração de dados para 24 horas do dia de projeto. Também é algo interessante, que não tinha nada disso antes, né? Depois você vai falar sobre dutos, mas isso já tinha na norma anterior, mas agora atualizado, melhorado, e isso é bem interessante. A questão de calor de pessoas, que você tem mais opções de calor de pessoas, de acordo com a atividade da pessoa, do que antes. Aumentou o número de opções, né? O que é uma vantagem. Para a carga térmica,
A potência de iluminação muito mais atualizado do que era antes, que chama de DPI, né? Muito mais atualizado do que antes, porque antes você tinha, na época, 2008, ainda nem tinha lâmpada LED comercialmente assim em grande quantidade. Então foi atualizado isso também. Parabéns para quem trabalhou com a norma. A questão da metodologia, antes não era muito claro, agora ficou muito melhor. A metodologia de como que calcula, no caso, o calor dissipado por um motor, né? Muitos mais equipamentos disponíveis de calor dissipado. Então, olha só, uma infinidade de possibilidades para você fazer a carga térmica de dados, de máquinas, a parte de laboratórios, né? Muitos equipamentos de laboratório, computadores atualizados, né? Impressoras atualizadas, máquinas atualizadas, aqui anexos de classes de estanqueidade. Então, você tem muito mais na NBR 6401 na parte 1 e vamos direto para a parte 3. A parte 3 agora você tem uma metodologia muito mais completa para medir qual é a quantidade de ar externo por pessoa, né? Você tem a questão de vazão ocupada, que é o fator de área, qual que é a atividade física e o metabolismo, qual que é a vazão de dióxido de carbono, qual que é a densidade ocupacional e qual que é a vazão de ar exterior para um diferencial de 500 ppm e para um diferencial de 700 ppm. Então isso melhorou muito para a gente poder fazer o cálculo, ficou bem mais completo, né? Uma coisa importante ali, FP, vazão expressa por pessoa em litros, FA, vazão por área, AZ, área ocupada, PZ, número de pessoas presentes, D, fator de diversidade e ocupação. Então, ficou muito mais completo do que era anteriormente, né? A grande vantagem, né? E olha que interessante, as vazões de ar exterior foram calculadas para CO2 externo de 500 ppm. Para outros valores de CO2, utilizar a metodologia do cálculo analítica com a equação da diluição. Então, eles usaram um diferencial de CO2 externo de 500 ppm. Então, daí mas você pode adaptar isso de acordo com a situação. Então, você tem como você calcular e provar as coisas. Obviamente que também aumentou a qualidade e aumentou também digamos assim, a preciosidade, né? Você precisa fazer mais cálculos do que antes para você poder fazer, demonstrar isso, né? Também existe, de acordo com o teu metabolismo, você vai ter uma taxa de respiração de acordo com o metabolismo e você vai ter uma produção de CO2. Então, não era simplesmente um valor de uma tabela. Agora você consegue saber qual que é o valor correto que você precisa de ração de ar externo por pessoa, né? Então, como digo, é a primeira vez que eu estou vendo, eu estou fazendo, como diz, um react do sistema, e quero dizer para vocês que eu estou bem animado com tudo que eu estou vendo aqui, certo? Olha o nível das figuras aqui, né? A questão, não é à toa, a qualidade do ar interior mesmo, com a questão da filtragem, a figura mostrando a questão dos poluentes, para você poder entender melhor, já as classes de filtragem adaptadas para PM2,5, isso uma grande melhoria para o sistema, né? Então, sinceramente, a número 2 também está incrível, porque ela fala sobre o conforto térmico. Ela vem de acordo com o metabolismo, qual que é a classe, qual que é a linha no diagrama psicrométrico, de acordo com o tipo de roupa que você usa e com o tipo de metabolismo que você usa, o que seria o que chama de voto médio predito, né? Qual que vai ser o número de pessoas satisfeitas ou satisfeitas de acordo com as suas opções no projeto. Não tinha nada disso na norma
anterior. Então, o que eu quero dizer para vocês é que realmente vale a pena estudar a NBR 6401. Você que é aluno da FAPRO, nós vamos discutir bastante as novidades. E para você que não é aluno, por favor, faça um curso técnico, um curso superior ou um curso de pós-graduação na FAPRO, na área de refrigeração e ar-condicionado. E curta os nossos canais nas mídias sociais. Nesse caso, no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê o joinha e ativa o sininho. Esse é o desejo nosso da FAPRO de levar um mundo mais sustentável, com qualidade do ar e melhor para você.